Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nessa semana nós teremos a oportunidade de aprender uma temática extremamente importante para a vida do cristão, na nossa quarta lição da revista Betel, da Escola Bíblica Dominical, onde o nosso tema é o poder das palavras, pedras que edificam e não ferem. Então a nossa revista, no decorrer dessa semana, tem o objetivo de nos auxiliar a desenvolver habilidades na nossa maneira de falar, para que as nossas palavras sejam fontes de bênção e não de maldição. O nosso texto áureo da semana se encontra em Neemias, capítulo 4, verso 3, que diz o seguinte: Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. A verdade aplicada: diante dos astutos ataques do inimigo, precisamos nos revestir do poder do alto e saber quem somos em Deus. Os objetivos da nossa lição são 3 objetivos extremamente importantes que nós precisamos trazer clareza nesses temas para repassar para os nossos alunos, que estarão nos ouvindo frente a essa lição. O primeiro objetivo é reconhecer que as palavras elas podem ferir o outro. Então cabe a nós fazer essa análise, do que sai das nossas bocas, para que as nossas palavras não tenham esse objetivo de magoar, de ferir o outro. O segundo objetivo é saber lidar com as injúrias. Assim como de nós saem palavras, que muitas das vezes podem machucar o outro, nós devemos também estar preparados que em algum momento das nossas vidas nós podemos receber palavras também que tenham essa mesma finalidade, E aqui nós vamos ver como lidar com as injúrias, com as falácias que nós podemos enfrentar no decorrer das nossas vidas. O terceiro objetivo é ressaltar que o servo de Deus, ele vence com trabalho e fé. Então nós vamos ver que essas 2 características vão andar juntas no decorrer da lição, o trabalho e a fé. O nosso texto de referência se encontra em Neemias 4, do verso 1 ao verso 5, que diz o seguinte: E sucedeu que, ouvindo Sanbalaque que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes isto? Sacrificarão? Acabá-lo-ão um só dia? Vivificarão os montões de pó e pedras que foram queimados? Ouve, ó Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubra as suas iniquidades, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Então, nessa lição, nós teremos como objetivo saber lidar com os ataques verbais que nós possamos encontrar no decorrer das nossas vidas. E o tópico 1.1 vai trazer um tema muito importante, que é a morte e a vida estão no poder da língua. Então, um órgão tão pequeno como a revista vai trazer como um texto de referência, a Epístola de Tiago, capítulo 3, verso 10, nós vamos ver então Tiago narrando, no decorrer desses versículos, como um órgão tão pequeno como a nossa língua tem o poder de incendiar toda uma floresta. E da nossa boca há saídas de palavras de bênção e de maldição. E nós vamos ver que ele vai trazer, então, no versículo de número 9 e o verso 10, vai dizer assim: Com ela, que é a nossa língua, nós bendizemos ao Deus Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, fez a sua semelhança. De uma mesma boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não convém que façais isso. Então aqui nós vamos ver a recomendação de Tiago, que da mesma boca não convém que saiam palavras de bênção e de maldição. Como de uma boca nós podemos bendizer ao nome do Senhor, e com essa mesma boca amaldiçoar os filhos de Deus, feitura da sua própria semelhança. Tópico 1.1, as palavras revelam o que temos no coração. Aqui nós vamos ver como texto de referência Mateus capítulo 12, verso 34 e 35, onde nós vamos ver Jesus exortando os fariseus. A palavra do Senhor vai dizer no verso 34, raça de víbora, como podes vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disto fala a boca. Então aqui nós vamos ver Jesus exortando os fariseus, porque eles usavam de palavras bonitas, apesar da intenção do seu coração serem maus. Isso nos traz um alerta nos dias de hoje. Nós precisamos estar cheios do Senhor, para que o nosso coração, como vai dizer no verso 35, quero deixar como referência para vocês, vai dizer o seguinte: O homem bom tira boas coisas do tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então o nosso coração é o nosso tesouro.
Dele tem saídas boas e ruins, dependendo daquilo que guardamos. Os fariseus, eles estavam sendo enganadores. Tendo um tesouro mau, que era o seu coração, estavam usando de palavras bonitas para poder lubrificar o povo. Então, assim como o Senhor exortou os fariseus, essa palavra serve para nós nos dias de hoje. Que da nossa boca saia coisas que sejam compatíveis com o nosso coração. Se hoje nós somos novas criaturas, estamos em Cristo, o nosso tesouro, que é o nosso coração, precisa estar cheio de coisas boas, para que das nossas bocas saiam palavras de bênção, tanto para as nossas vidas como para a vida dos nossos irmãos. Tópico 1.2, nós vamos ver que as palavras elas podem matar ou ressuscitar sonhos. Aqui nós vamos ver a revista trazendo Josué, capítulo 14, onde Moisés envia Caleb e os espias, para analisar a terra de Canaã. E nós vamos ver que no retorno deles, os espias que foram com Caleb trazem um relatório desanimador para o povo. Então, as palavras que foram utilizadas ali para compor esse relatório eram de impossibilidades. E essas impossibilidades traziam desânimo ao povo do Senhor. Contudo, Caleb, vendo o mesmo cenário que os demais espias, ele trouxe, no seu relatório, informações que iam além das impossibilidades. E isso aqui traz um ponto muito importante para nós, que a nossa boca, ela vai falar muitas das vezes, aquilo que os nossos olhos eles também veem. E nós precisamos entender que uma coisa é enxergar com os olhos materiais, outra coisa é enxergar com os olhos espirituais. Muitas das vezes, quando analisamos o cenário com o olhar humano, diante das impossibilidades, as nossas palavras, elas podem ser palavras duras, mas uma vez que nós olhamos com os olhos espirituais, a nossa boca também irá professar palavras que vêm de acordo com o Espírito, Então, nós precisamos olhar com o olhar espiritual e pensar que as nossas palavras têm que condizer com o reino do Senhor. Nós vamos ver que através dessa atitude de Caleb, ele foi alcançado com bênção tamanha. Outro ponto também que nós podemos refletir a respeito dessa temática, Josué capítulo 2, quando nós vamos ver a história de Raabe. Nós vamos ver que quando os espias chegam de encontro com Raabe, ela traz uma informação muito importante. Ela vai dizer: ouvimos falar das coisas que o teu Deus fez no meio do povo, e caiu grande temor sobre nós. Então o povo estava atemorizado por ouvir as palavras que diziam a respeito do Deus, do povo de Israel. E isso é tão importante porque muitas das vezes nós não temos a dimensão aonde as nossas palavras elas podem ter alcance. Então nós devemos pensar que, assim como as palavras boas têm um longo alcance, as palavras ruins também têm um longo alcance. E ambas têm o poder de gerar vida ou gerar morte. Nós vamos ver que nesse contexto de Raabe, as palavras que o povo ouvia a respeito do Deus de Israel foram palavras que trouxeram escape e livramento para o povo de Deus. Seguindo mais adiante, no tópico 1.3, nós vamos ver falar: as palavras de Neemias animaram o povo. E aqui nesse ponto da revista, eu quero destacar algo que é muito importante, vai dizer assim, que na verdade, em nenhum momento na passagem do livro de Neemias, há relato de que o Senhor se revelou a Neemias. E mesmo assim, as palavras que ele professava, para o povo, eram palavras de bênção, palavras de ânimo, palavras que revigoravam aquele povo. E muitas das vezes nós queremos nos empenhar naquilo no qual o Senhor tem nos chamado apenas quando nós ouvimos a voz do Senhor dando o direcionamento do que deve ser feito. E aqui Neemias traz esse exemplo pra gente que é super importante, que nós precisamos nos posicionar, independente se ouvimos a revelação do que há de acontecer sobre as nossas vidas da parte do Senhor ou não. Porque aqui ele não ouviu do Senhor todas as coisas que ele iria enfrentar, as afrontas, as perseguições, porque talvez se ele tivesse ouvido do Senhor todas essas coisas, seria esse o motivo pelo qual ele desanimaria antes mesmo de ter colocado a mão no arado. Então aqui é um ponto muito importante para a gente manter a determinação de fazer aquilo no qual o Senhor tem colocado no nosso coração, independente muitas das vezes de ouvir da boca do Senhor quais serão os passos que nós iremos enfrentar no decorrer da jornada. E a revista vai trazer para nós mais 2 pontos de destaques importantes dentro desse tópico 1.3, e eu quero destacar com os irmãos, que é 2 lições, onde a primeira lição é que devemos abrir os nossos lábios para motivar as pessoas à nossa volta. Então os nossos lábios, eles devem louvar, bendizer e motivar as pessoas ao nosso derredor. Porque de nós mesmos nada nós podemos fazer, mas nós sabemos que através do Senhor nas nossas vidas, todas as coisas são possíveis de acontecer.
E quando nós usamos a nossa boca para testificar dos feitos do Senhor, muitas vidas são alcançadas por essas beneficências que o Senhor tem feito ao nosso favor, mesmo que não haja merecimento, né? Através da graça, da misericórdia. Então, que a nossa boca seja para falar dos feitos e benefícios do Senhor na vida do cristão. E o segundo ponto, que é uma lição ainda mais importante que nós devemos aprender e que a revista vai destacar, é que os nossos lábios devem se apartar de palavras caluniadoras, de mentiras, de levantes. Então, tudo aquilo que a minha boca falava antes de eu conhecer a Cristo, ficou lá na velha criatura. Uma vez agora que eu sou nova criatura, junto com o novo, vem as novas palavras, vem o novo vocabulário. Assim como nós mudamos a nossa forma de nos portar, de nos vestir, de nos posicionar, as nossas palavras também devem passar por essa mudança. Então, se antes tinha o hábito de usar a palavra como arma para matar, nesse momento agora com Cristo, eu vou escolher outras armas que não são físicas, que não são carnais, mas que são espirituais. E a lição vai trazer esse ponto de destaque para termos alerta sobre a forma de usar as nossas palavras e rever a forma que nós utilizávamos e que agora nós não iremos usar mais. Tópico 2 vai falar sobre superando os ataques verbais. Então nós vimos todos, todo o percurso que a língua dela sai palavras de bênção, de maldição. E agora nós vamos aprender que nós não devemos ficar presos no ciclo do ataque verbal, mas pelo contrário, nós precisamos desenvolver a habilidade de sair dessa posição e superar então essas afrontas, esses ataques que podem surgir no decorrer da nossa vida. E aqui no tópico 2.1 nós vamos ver que Davi, ele enfrentou um momento de opressão, de oposição ali juntamente com a sua família. Nós vamos ver a referência em 1 Samuel 17, que vai dizer o seguinte, a revista nos traz: antes de enfrentar Golias no vale de Elá, Davi precisou lidar com a oposição do seu irmão. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar a aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste aqui para ver a peleja. Então nós vamos ver que Eliabe, ele vai afrontar Davi usando essas palavras que são palavras duras, vindas de um irmão. E nós vamos ver que Davi, ele vai expressar uma maturidade tão grande diante dessa situação, porque em um contexto que para determinadas pessoas poderia ser um momento ali de afronta, de discussão, nós vamos ver que Davi, ele se cala e segue o seu caminho para cumprir aquilo no qual o Senhor havia designado para ele. E aqui nós podemos destacar que muitas das vezes os ataques verbais, eles vão vir para menosprezar ou diminuir aquilo que o outro faz, ou que nós fazemos. Porque nós vamos ver que quando Eliabe vai falar com Davi, ele vai falar: o que fizeste, onde deixaste aquelas poucas ovelhas? Isso fala de quantidade, como se aquilo que ele estivesse produzindo fosse pouco. Vai falar para ele: com quem deixou, como se ele tivesse abandonado ali o rebanho. E Davi, ele poderia ter parado para tentar se justificar, trazer resposta para essas perguntas de Eliabe, mas ele optou pelo quê? Seguir o seu caminho. E quando nós fazemos isso, o próprio Deus nos justifica. E nós vamos ver o desfecho dessa história como a justificação do Senhor na vida de Davi. Outro ponto que nós podemos destacar muito importante a respeito de Davi é como utilizar as nossas palavras. Nós vamos ver que Davi, ele estava em um momento de peleja, e ele vai usar as suas palavras com tanta sabedoria que ele vai exaltar o nome do Senhor, ao invés de massacrar o outro com as palavras de forma negativa. E aí nós temos a referência em 1 Samuel 17, e eu quero deixar alguns versículos para meditação. No verso 43, nós vamos ver Golias dizendo assim: disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha a mim contra mim com paus? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Então nós vamos ver aqui que Davi estava sendo afrontado pelo instrumento que ele havia escolhido para ir à peleja contra Golias. Nós vamos ver que Golias, ele tenta buscar aos seus deuses contra Davi, mas Davi, ele tem um posicionamento muito firme, porque ele sabe quem o chamou. Então nós vamos ver ele falar no verso 45 a seguinte frase: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos,
o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então nós vamos ver que Davi agora ele se posiciona com uma grandeza vinda do alto para a vida dele, né? Nós vemos assim que ele está revestido da presença do Senhor, porque ao invés de ele se justificado porque tinha escolhido o pau, né, a pedra para ir contra Golias, ele não vai se justificar dessas escolhas, mas pelo contrário, ele vai exaltar o nome do Senhor, porque ele sabia que a vitória não iria vir pelo pau e não viria pela pedra, mas viria em nome do Senhor dos exércitos. Era o Deus dos exércitos do povo de Israel que estava ali para vencer aquela peleja. Davi seria apenas um instrumento naquele momento, mas ele sabia que a grandeza estava no Senhor. Então isso aqui nos traz um ponto de reflexão, que nós devemos saber escolher as nossas palavras no momento de peleja, porque não é sobre nós nem sobre a nossa grandeza, mas é a grandeza do Senhor nas nossas vidas, e isso precisa estar refletido também na nossa forma de falar e de nos posicionar diante aos enfrentamentos, diante às guerras, diante aos nossos adversários, para que eles reconheçam e vejam que não é sobre nós, mas sobre quem está nas nossas vidas, que é o Senhor. Seguindo o tópico 2.12, agora nós vamos ver falar do personagem José, que também teve um enfrentamento aí muito grande de ataques verbais, né? Primeiramente, nós vamos ver ele sendo vendido por seus irmãos, e em outro ponto nós vamos ver ele sendo caluniado pela mulher de Potifar. O motivo dessa calúnia foi tão grande que foi a justificação para que José fosse preso. E José ele ficou um longo tempo prisioneiro ali. E nós vamos ver então que tudo aquilo que nós passamos na nossa vida, seja de adversidade, né, seja de enfrentamentos, nós precisamos compreender que faz parte do processo do resultado final daquilo que o Senhor quer conosco. Muitas das vezes nós podemos pensar, mas o Senhor poderia ter poupado José de ser vendido, de ser caluniado, mas foram esses passos que contribuíram para a formação de caráter de José, para que ele fosse um bom governador do povo. Então nós vamos ter aqui como referência que José ele conseguiu governar o seu próprio corpo, quando ele não caiu em tentação com a mulher de Potifar. Nós vamos ver que ele conseguiu dominar a sua língua, porque ele poderia de muitas formas tentar se justificar para Potifar daquele feito, mas não, ele não teve nem oportunidade para essa justificativa e nem buscou casos, né, para poder se justificar. E foram esses pontos que foram formando o caráter de José para que ele fosse um bom governador. Seguindo, então, a nossa lição, tópico 2.3, agora nós vamos ver falar de Isaac. E a revista ela vai trazer pontos importantes para nós em relação à história de Isaac. E a revista diz: Isaac cavou poços na região de Berseba, no sul de Israel, em terras que lhe pertenciam por herança, porque Abraão, seu pai, havia comprado e também cavado poços ali. Então nós vamos ver que Isaac ele sai a cavar poços em busca de água nessa região, e chega um momento que ao cavar um poço ele encontra essa água. Lembrando que a terra que ele estava era dele por herança. Mas olha o que vai acontecer. Os beduínos ali daquela região, vendo que ele conseguiu encontrar água no poço, vão reivindicar aquele poço, falando que aquele poço era um deles por direito. Nós vamos ver que Isaac, ele não se justificou, ele não foi lá falar, meu pai comprou essa terra, esse poço é meu. Não. Simplesmente ele abriu mão e seguiu sua jornada. E aí mais à frente ele cava novamente, encontra a água novamente, e mais uma vez esse povo vem reivindicar esse poço, falando que era deles por direito. Isso aqui é tão interessante, irmãos, que nós vamos ver que mais uma vez Isaac abre mão daquele poço. E quantas vezes nós somos afrontados, pessoas querem reivindicar coisas e nós queremos entrar em uma disputa, em uma briga que às vezes não convém. E isso é tão forte que às vezes pode acontecer até dentro das igrejas em relação a cargo, disputa de poder, disputa de hierarquias. E não nos convém entrar, então, nessas discussões. E a revista vai trazer uma frase que eu achei muito linda, que vai dizer assim: e por que Isaac abriu mão tão facilmente dos poços? Porque sabia que a bênção não estava no poço, a bênção estava sobre a sua vida. Onde ele cavou, ele achou água. Então, Isaac entendeu que a bênção não estava no lugar, não estava no poço, não estava na pá que furou o poço, mas pelo contrário, a bênção estava sobre ele. Então nós precisamos entender que tem debates que nós não precisamos entrar. A bênção não está no lugar, a bênção não está na pessoa, mas a bênção está
no Senhor, que é o abençoador, derrama essa graça sobre nós. Então, uma vez que nós compreendemos que a bênção está sobre nós, nós compreendemos também que nós não precisamos estar em debates reivindicando coisas que nos parecem ser por direito, mas que na verdade Deus tem coisas muito melhores para nós. Talvez se Isaac tivesse ficado lá naquele poço, ele teria apenas um poço, mas quando nós entendemos que a vontade do Senhor, ela pode ir muito além do que os nossos olhos conseguem enxergar naquele momento, nós ampliamos a nossa visão e podemos viver o sobrenatural no nosso Senhor e Salvador. O nosso tópico 3 vai falar agora sobre Neemias, né? Toda a trajetória que Neemias viveu. Então, Neemias ele foi caluniado pelos seus opositores, teve muitas aflições no decorrer do caminho, mas foi vitorioso. Tópico 3.1 vai falar da reação assertiva de Neemias. Olha que interessante. Depois de passar por tudo, ser caluniado, vai chegar um ponto que eles vão falar que Neemias ele estava querendo se autodeclarar rei no meio do povo. E quantas das vezes, quando nós nos posicionamos para fazer algo em prol da obra do Senhor, há muitos levantes falando, mas a pessoa está querendo se aparecer, está querendo se mostrar, está querendo se autodeclarar importante no meio do povo. Mas a revista vai trazer algo aqui que é a virada de chave para esse pensamento, que vai dizer, Neemias, porém, sabia quem ele era em Deus. Uma vez que nós sabemos quem nós somos em Deus, todas aquelas palavras que são lançadas sobre nós, elas caem por terra. Por quê? Porque nós sabemos qual é a nossa identidade, qual é a nossa fundamentação em Cristo. Então podem se levantar falando que às vezes o seu ministério não vai durar muito tempo, ou é porque você está querendo se achar, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Mas uma vez que você sabe quem você é em Cristo, ninguém pode roubar a sua identidade. Então nós precisamos ter claro quem nós somos em Cristo, quem eu sou em Cristo. Nós somos filhos. Nós somos dados por adoção a Cristo. Então nós temos um Pai, nós somos cordeiros do reino dos céus. Uma vez que está muito claro quem somos em Cristo, nada tem o poder de nos afligir a ponto de desistirmos da nossa caminhada. Nós vamos aprender isso com Neemias. Mesmo diante de todos esses levantes, ele conseguiu persistir, resistir e cumprir aquilo no qual o Senhor havia proposto para a vida dele. Tópico 3.2 vai falar do posicionamento firme de Neemias, que entra dentro disso que nós acabamos de falar, sobre resistência, sobre persistir, sobre manter o posicionamento firme diante das coisas do Senhor. Às vezes os ataques vão vir, podem ser ataques verbais, outros tipos de ataque, o vento pode balançar, mas nós precisamos estar firmes e alicerçados no Senhor. E para finalizar então a nossa lição, essa lição tão rica desta semana, chegamos ao tópico 3.3, que vai nos dar o direcionamento de como vencer então essas pelejas. E nós vamos ver que Neemias teve vitória diante desses opositores por meio da oração. Então todas as vezes que ele estava em aflição, sendo apertado, espremido pelos seus opositores, nós vamos ver dentro da palavra do Senhor que ele se posicionou em oração. Então quando nós não soubermos o que dizer ao homem, nós precisamos apenas fechar os nossos olhos e nos comunicar diretamente com o Pai por meio da oração, porque a oração ela vai ser a chave da nossa vitória. É através da nossa oração que nós revestimos o nosso coração, que é o nosso tesouro, e dele que saem, as palavras. E quando nós estamos revestidos, até as nossas palavras elas saem de forma mais cuidadosa, de forma sábia, de forma edificante. E é a oração que é a chave para que nós possamos ser vitoriosos frente a todas as possibilidades de ataque que o mundo possa nos apresentar. Sendo um desses ataques, como nós vimos no decorrer dessa lição, o ataque verbal. Então você, professor, você tem uma linda missão essa semana, que é transmitir essa informação aos seus alunos, que é possível sim vencer os ataques verbais. Os ataques e as aflições desse mundo são possíveis de serem vencidos. Nós temos exemplos na Bíblia, nós temos o maior exemplo que é Cristo, e nós temos um direcionamento para vencer, que é por meio da oração. Que você tenha uma excelente semana de estudo e que o Senhor possa te revestir de graça, de conhecimento e abrir ainda mais o seu entendimento para transmitir essa mensagem para o povo do Senhor. Até semana que vem.